Mais uma vez, muito boa noite. Segunda parte desta nossa grande entrevista, especial entrevista, agora com a doutora Sofia Débora Levi. Vamos continuar a falar sobre as memórias do Holocausto. Ela que é psicóloga clínica e é representante para a memória do Holocausto. Portanto, conforme ouviram o senhor embaixador, toda a história de 6 milhões de judeus mortos durante o período da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mas aqui é para olharmos para esse processo todo, doutora. Este nosso processo, o que é que nos transmite pelos estudos que faz? Hoje deu uma palestra. O que é que nos transmite hoje em dia? A partir dessa data alusiva do 27 de janeiro, que foi instituído pela ONU em 2005, Dia Internacional à Memória das Vítimas do Holocausto, a primeira referência é que o Holocausto não é apenas uma questão judaica. Aqui, essa data, nós rememoramos de forma honrosa as vítimas judias, mas também de outras minorias que foram perseguidas por uma ideologia excludente, racista, que foi o nazismo, que vigorou por 12 anos e cometeu vários genocídios. Então, essa data nos leva a lembrar de um período da história moderna, que nos colocou pasmos diante de uma involução. Apesar de todo um conhecimento tecnológico já avançado em pleno século XX, o mundo demonstrou com a barbárie nazista que a maldade pode imperar, primeiro a partir de uma imposição de um governo totalitário, de ideias de intolerância, promovendo exclusão social, promoção de preconceitos, usurpação de bens e imposição da perda de total dignidade humana a milhões de pessoas. Então, quando a gente trabalha a história do Holocausto, nós temos uma referência para aprender antes que piore uma situação numa sociedade presente, uma sociedade que, hoje em dia, nós temos no mundo vários grupos e várias tendências extremistas. A intolerância precisa ser refreada. Então, eu entendo a memória honrosa do Holocausto e o conhecimento da história do Holocausto como um paradigma aonde nós precisamos frear para não chegar ao que pode levar uma ideologia ou uma política extremista radical. Doutora, quando Goebbels faz toda aquela postura e tem aquela história de dizer que os judeus que estavam a criar todos aqueles problemas para a Alemanha, a doutora, como não historiadora, como psicóloga, mas como alguém que estuda esses princípios, psicologicamente, Goebbels queria o quê? Pois é. A gente, hoje em dia, conhece muito aquilo que se chama fake news. Então, estamos falando de quê? De manipulação de informações. E isso foi largamente utilizado pelo Ministério da Propaganda da Alemanha, que, chefiado por Goebbels, promoveu todo um repensar na sociedade de como olhar para aqueles que eram considerados como indesejáveis pelo governo nazista. Havia um propósito, né? Sim. Os indesejados, havia um propósito, era prosperidade, o que era? Na verdade, havia ali uma preparação para usurpar os direitos de milhões de pessoas, também através disso promover um ganho econômico para esse governo que tinha a pretensão, não escondia, de limpar o mundo para aquela parte da raça humana que eles preconizavam como superior. Essa seria a raça ariana. E todos os outros seriam de inferiores. Eles, pirâmide invertida, digamos assim. Mas lá já havia gente da África, por exemplo? Havia. Inclusive, os afrodescendentes, os negros assim chamados na época, também foram perseguidos, também sofreram sanções do governo nazista. No entanto, comparativamente, em termos quantitativos,
por nós não termos tantos afrodescendentes, por exemplo, quanto os judeus na Alemanha e nos outros territórios que a Alemanha nazista anexou ou conquistou, nós temos um número de vítimas afrodescendentes nos 12 anos de nazismo que gira em torno de 100 a 250 mil. Não se fala disso. Pouco se fala. Pouco se fala. No Brasil, nós promovemos exposições, nós fazemos menção também aos afrodescendentes que tiveram a sua cultura estigmatizada, foram forçados à esterilização, foram forçados a participar de filmes vexatórios, filmes esses que eram, inclusive, passados nos cinemas como método cultural de ensino dessa forma de enxergar o outro ser humano não como um ser humano pleno, mas como algo a ser descartado pela sociedade. Inclusive, no Mein Kampf, Hitler já diz exatamente essa frase: o negro já cumpriu a sua obrigação, pode se retirar. Ou seja, no Mein Kampf, que foi escrito por Hitler ainda nos anos 20, ele não diz claramente, não explicita genocídio, mas ele coloca toda uma suposta fundamentação para contagiar as pessoas a criar o quê? A repulsa, a oposição, a hierarquia, e é assim que vai se fomentando primeiro as emoções que vão moldar um comportamento e uma ação genocida futura. Nós, portanto, caros telespectadores, Mein Kampf é um livro escrito por Adolf Hitler, portanto, esteve proibido durante muito tempo. Hoje, com a realidade das tecnologias, muita gente vai à busca para perceber um pouco desses pensamentos. Doutora psicóloga clínica, se nós olharmos um pouco para o Holocausto e olharmos para Mein Kampf, olhamos para Hitler, ele não está aqui, mas como é que ele pode ser analisado psicologicamente? Olha, existem estudos, né? Por exemplo, nós temos um estudo do psicólogo chamado Erich Fromm, que judeu, sobreviveu ao nazismo, porque também, logo no início, deixou a Alemanha, foi se radicar nos Estados Unidos. Ele tem um livro chamado Anatomia da Destrutividade Humana. Ele dedica um capítulo a Hitler, um capítulo a Himmler, um estudo aprofundado da personalidade que tem traços fortes de destrutividade, mas como se molda cada um deles. Também existem estudos que levantam uma suposição de que Hitler se ressentia dos judeus pelo tratamento que a sua mãe, que trabalhou numa casa de judeus, talvez tivesse recebido. Mas tudo isso são hipóteses. Na verdade, Hitler, a meu ver, aprendeu na Áustria, que antes, né, do seu advento já trazia ares de antissemitismo forte. Tem um dado que ele se utilizou muito para se promover na sua campanha eleitoral, que remete à Primeira Guerra Mundial. Ele dizia: a culpa da Alemanha sair assim derrotada e destroçada da Primeira Guerra foi dos judeus, em especial do judeu Walter Rathenau. Foi ministro da defesa do Kaiser, né, da Alemanha na Primeira Guerra, e como o Kaiser, quando viu que estava perdendo a guerra, fugiu, coube a Rathenau assinar a rendição e o Tratado de Versalhes, que deixou realmente a Alemanha numa situação financeira muito ruim. Então, o que fez Hitler? Se utilizou, tomou a parte pelo todo, tomou o exemplo de uma figura, de uma pessoa que estava a cumprir o seu dever no cargo que cumpria e culpabilizou também os judeus como um todo. Mas, doutora, o Hitler não era ariano? Não. Pois é. Esse é um estudo que você tem que fazer, porque... Sabe por quê? E aí entra algo que eu sinalizo sempre que tem oportunidade, a questão do poder. Quem está no poder, brincando com as palavras, pode tudo. Ou seja, mesmo ele não tendo as características biotípicas para fazer
face ao que ele propunha como modelo ariano, ele tinha o poder. E ele tinha o poder fortemente militarizado, ele tinha uma oratória sedutora, ele tinha o seu ministro da propaganda fiel e ele tinha, me permita, esse olhar de usurpação econômica, porque na sua campanha ele prometeu às grandes massas de desempregados emprego, ele prometeu o retorno da grande Alemanha e ele teve investidores. O homem da Volkswagen, né? Que era o carro do povo. Exatamente. Então, a gente tem que colocar, entender o fenômeno do nazismo dentro daquele contexto sócio-histórico. A posição geopolítica da Alemanha, né, em meio a, por um lado, o Ocidente, os países capitalistas e os vencedores da Primeira Guerra, a França e a Inglaterra, e, por outro lado do mundo, a União Soviética, a recém-criada União Soviética. Então, estrategicamente, havia um interesse do mundo ocidental em conter o avanço do socialismo. E também por essa razão, ele recebeu esses insumos. E a gente que trabalha com os direitos humanos, nós realmente preservamos o valor da vida. Mas o que nós vemos naquela época e em outras situações ainda hoje é que, face aos interesses econômicos ou geopolíticos, muitas vezes o valor da vida fica em segundo plano. Então eu acho que o Holocausto ele serve de alerta e realmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1948, quando é criada a Organização das Nações Unidas, que se propõe a realmente tentar fazer uma articulação pacificadora com o mundo, e mais ainda em 48, quando é promulgada a Declaração dos Direitos Humanos, a gente, depois é um aprendizado depois dessa tragédia. E que realmente nós estamos diante de outro desafio hoje em 2026, João, que é o quê? Fazer valer esses direitos. Nós ainda estamos distante disso. Dona Sofia, hoje nós vemos o Holocausto e algumas, eu fiz essa pergunta há pouco ao Sr. Embaixador, e há quem diga se não existiu. Os negacionistas. Os negacionistas, não é? A doutora dá palestras, o que é que diz nestas palestras para chamar a atenção desta tragédia de 81 anos? Eu digo o seguinte, João, os negacionistas, esses que dizem que simplesmente não aconteceu, ou os revisionistas que dizem aconteceu algo, não nessa medida, os judeus exageram. Não são 6 milhões. São 6 milhões, imagina se isso poderia ter acontecido, não dá nem para imaginar, pois foi exatamente nessa descrença que os nazistas apostaram durante os 12 anos de governo. Inclusive, existe um famoso registro contado por Simon Wiesenthal, um sobrevivente que ficou famoso depois do fim da guerra como caçador de nazistas, que foi o que ele se propôs. Ele conta... Caçava na América Latina ou... No mundo todo. Ele estava radicado na Áustria, onde nascera, e formou uma rede de trabalho para achar, para localizar aqueles nazistas que fugiram dos julgamentos depois do fim da guerra. E ele conta que ele estava ainda no campo de concentração, já no fim da guerra, um cabo, chamado Cabo Mertz, se virou para ele e falou: vocês podem ter certeza de uma coisa, a guerra nós vamos perder, mas a verdade dos campos de concentração está conosco, porque quando vocês contarem, ninguém vai acreditar. Nós ditaremos a história dos campos. Então, entrar em contato com a história do Holocausto é se preparar, necessita criar estrutura para lidar com esse horror que o ser humano é capaz de cometer uns com os outros. Tanto é que, citando aqui Elie Wiesel, um outro sobrevivente Prêmio Nobel da Paz, que nos diz o quê? Nós precisamos forçar os homens a olharem. Ninguém gosta de olhar para o lado negativo, para os erros que faz. Mas é necessário, porque só assim a gente consegue ouvir o nosso superego, a nossa consciência, e nos refrearmos quanto a essa tendência à maldade que nós trazemos na semente de nós mesmos.
a semente da destrutividade, de Thanatos, da pulsão de morte, mas também a semente da vida, do Eros, né, da pulsão aí que nos leva a nos aproximar. Doutora, sabe que essas expressões fazem sair de jornalista para a emoção. Que bom! Mas nem Nuremberg salvou o mundo? O julgamento de Nuremberg? Não. Por quê? Porque muitos nazistas ali, que foram a julgamento, mantiveram o seu cinismo, a sua ironia, fazendo valer ainda a sua posição, ou que estavam apenas a cumprir ordens, ou que estavam realmente reafirmando, como Rudolf Hess, ex-comandante de Auschwitz, a limpeza. Sabe o que ele disse, por exemplo? Ora, aquelas pessoas, aqueles judeus estavam indo para as câmaras de gás rezando. Assim, até os ciganos também. Então, veja, nós estávamos levando eles a se aproximarem do Deus deles. Estavam a enviar para o céu. Exatamente. Na opinião desse... Exatamente. Então, existe, portanto, revisionismo e negacionismo em continuidade, desde durante o nazismo, mesmo nos julgamentos e daí por diante até os dias de hoje. Por quê? Porque é propagado por aqueles que querem que a ideologia nazista ganhe espaço na sociedade. Mas, doutora, se temos esse dia internacional, né, mas vemos nascer cada vez mais uma extrema-direita neonazi. Pois é. O que é que se passa então? Quer dizer que essas ideias, 80 anos depois, se mantêm? Sim. Veja bem, Hitler é supostamente uma figura que se suicidou em 45, né? E ele disse, nós perdemos a guerra, mas o Reich milenar vai perdurar. Então ele lança essa semente para que essa ideologia não morra. E assim ela continua. Mas não está só na Alemanha. Não. Doutor, ela está se a propagar pelo... Exatamente. Assim como os oficiais fugiram, muitos tentaram fugir do julgamento, né? Outros se calaram, mas guardaram para si as suas crenças, as suas posições político-ideológicas e partidárias. E ainda há quem siga fomentando as mesmas bases de crenças, o antissemitismo, o racismo, a eugenia, mesmo que seja pseudociência, é uma falsa ciência. Mas, infelizmente, o ser humano é múltiplo. Então, as querelas continuam. Por isso que me preocupa, na era digital que vivemos, a propagação dessas ideias de forma rápida na internet, as crises econômicas que levam facilmente a gente a culpar o outro pela nossa condição e buscar um bode expiatório. Infelizmente, a história da humanidade está a nos mostrar que isso se repete. Doutora, pessoalmente, não como psicóloga, mas pessoalmente, em si, quando fala desses assuntos, quando se lembra dessas memórias, o que é que lhe vem à mente? O que é que pensa? Chora? Se emociona? O que me vem à mente são os sobreviventes, meus amigos que entrevistei e ainda entrevisto até hoje, que carrego comigo. Então, sempre faço questão de dizer que, apesar dos livros de história geral, que são muito importantes, os livros memorialísticos, mas aprendo fundamentalmente com eles. Com eles, por quê? Porque trabalho com a técnica de entrevista de história oral e histórias de vida em particular, onde me contaram e me contam as memórias de antes, durante e depois do Holocausto, até refazerem suas vidas. Já chorou alguma vez em entrevistar muitas das pessoas? Olha, me emocionei muito e sempre respeitando o foco no entrevistado. Sim, muitas vezes nos emocionamos nessa revivescência juntos. E por que é importante a gente aprender com esses testemunhos? Porque eles dão um detalhe do dia a dia. Você vai estudar um livro de história geral, vai aprender nomes de líderes, datas, nomes de cidades, mas as pessoas que são testemunhas
trazem detalhes do cotidiano e aproximam a nós de sensações, não só de descrições do dia a dia, o que aconteceu em casa, o que aconteceu com seu pai, com seu irmão, mas como se sentiram, como se impressionaram diante do silêncio, como se impressionaram diante de um vizinho que ainda ontem brincava com você e da noite para o dia, por uma imposição de um governo totalitário, passa a te odiar. Então o ódio é ensinado. O ódio era imposto porque se você não odiasse o teu amigo, você corria risco de vida. Então é um aprendizado de enfrentamento e superação. Eles têm todo o meu carinho e respeito. Quem lê Anne Frank nota no diário de Anne Frank, que depois teve em filme, inclusive, quem lê, nota que de alguma forma ela conta histórias muito emocionantes e pujantes. A doutora leu, viu, sentiu o que ela escrevia naquele sótão onde ela se encontrava? Com certeza, estive no local. Tá, esteve lá também? Okay. Também. Uhum. E o que acontece com o diário de Anne Frank? É exatamente essa linguagem espontânea, natural, porque como ela, de fato, no final foi levada, mas até ser levada do sótão, quando a família foi denunciada, ela descrevia, ela testemunhou do que ela ouvia da conversa dos adultos, do que ela passou confinada no sótão, né, na Holanda, em Amsterdã, e compartilhava também o que? A angústia, a família toda ali, e os outros amigos conhecidos também confinados ali. O que é você viver durante 2 anos, compartilhando um espaço minúsculo, como uma adolescente, né? Com conflitos com pai, com mãe, com irmã, o jovem o Peter com quem ela se apaixonou, se enamorou. Então há uma mistura ali de uma proximidade, de uma condição daqueles que estão em liberdade, frente também aos dados de quem está vivendo a opressão. Então, a opressão física e a opressão psicológica do contexto sócio-histórico. Por isso, para mim, é que ele faz tanto sucesso. Também porque atinge numa linguagem justamente os nossos adolescentes. Quando estão ali, por exemplo, no Brasil, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, é um parâmetro de conteúdos de ensino nas escolas, em que o ensino do Holocausto está indicado para o 9º ano. Estamos a falar aí de adolescentes em torno dos seus 13 anos de idade, justamente aprende um pouco próximo da idade dela. Então, estamos a falar ali uma linguagem comum. E é por isso que aposto nessa aproximação da literatura do testemunho. Doutora, depois da Segunda Guerra Mundial, houve a divisão da Alemanha, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Terminou em 1991, 92, por aí, né? Com os ventos da mudança, com cantaram Scorpions, Winds of Change. Acha que foi bom ter terminado para haver essa história e para o mundo se lembrar desse holocausto? Ou, conforme existia a RDA e a Alemanha e a RFA, seria o melhor para o mundo? Olha, essa é uma questão um pouco complexa, né? Mas eu penso que, como o meu foco sendo de memória... Porque as famílias estavam dos dois lados, né? Exato, exato. Não, e cada Alemanha da época lidou de uma forma diferente, você tem toda a razão. Então, para fins da memória do Holocausto, nós só tivemos a ganhar com a queda do muro, porque assim a história pôde ser contada de forma ampla, né, em todas as regiões. Mas eu quero ressaltar o trabalho de um sobrevivente judeu chamado Viktor Klemperer. Ele escolheu ficar do lado da Alemanha Oriental. Depois que sobreviveu, ele sobreviveu porque era casado com uma não-judia, que se recusou a cumprir as leis de Nuremberg, que exigiam a separação dos casamentos mistos. Depois de 41, eles tiveram que viver escondidos na Alemanha, mas conseguiram sobreviver. Pois bem, ele preferiu ficar depois na Alemanha Oriental e voltou a lecionar. Ele já era filólogo, era professor universitário, obviamente no início dos anos 30 perdera o seu cargo, e depois da guerra ele foi ensinar os alunos em universidade na Alemanha Oriental e percebeu que os alunos não sabiam o que havia sido o nazismo.
logo depois da guerra. Mas agora está no currículo. Sim, isso do no ensino Brasil. alemão. Ah, no Brasil. No Brasil. Mas agora você me fez a pergunta lá Sim, da Alemanha, então eu quero te dizer que houve esse registro do trabalho do doutor professor Victor Klemperer, que fez um livro chamado A Linguagem do Terceiro Reich, para ensinar a partir dos seus diários, dos seus registros de 33 até 45, ensinar na Alemanha Oriental o que foi o nazismo e o que foi o Holocausto. Terceiro Reich, fala-se de Hitler. Isso. Agora, há uma situação. Ser judeu, eu fiz essa pergunta ao seu embaixador, é para saber se hoje em dia é uma carga muito negativa, ou ser judeu, o que é, doutor? O meu sorriso já me trai. Por quê, doutor? Por quê? Porque como judia, eu acho a religião judaica e a cultura judaica muito lindas. Eu acho que a primeira religião monoteísta, ela tem uma influência imensa na cultura ocidental. Os 10 Mandamentos, a língua hebraica, que eu admiro e gosto muito, inclusive sou professora de hebraico também, então essa pergunta é suspeita. Mas entendo que você queira tocar num ponto que é o recrudescimento do antissemitismo. Eu sou uma ativista da causa de combate a intolerâncias no plural. Seja pelos traumas psicológicos que isso gera, seja no bullying na escola, por qualquer razão, por religião, por forma do corpo, por jeito da pessoa ser. E penso que ser judeu é dar continuidade a tradições. E por que é importante dar continuidade a tradições? No aspecto existencial, muitas vezes ao longo da nossa vida, a gente se sente perdido. A Cíntia às vezes trabalha bastante, às vezes a gente não sabe aonde que a gente tem que seguir emocionalmente ou profissionalmente. Faz parte da condição humana esse questionamento e às vezes se sentir mexido e sem rumo. E o que o judaísmo nos traz? O judaísmo nos leva a cultivar história e memória, a pensar passado, presente e futuro. Isso está na base da religião, da cultura e da identidade judaica. Então, acho que é uma religião e uma referência que ajuda, inclusive, o ser humano a encontrar o seu sentido existencial, o propósito pelo qual viver. Sem falar nos aspectos místicos, que também tem, e cada religião também tem o seu. Então, eu acho que o lado bom e o lado construtivo que o judaísmo nos traz nos mobiliza para combater e fazer valer, como tantos outros grupos fazem hoje em dia, o direito e o respeito às minorias. Não adianta falar disso só da boca para fora, João. Tem que ser realmente uma realidade. E as outras minorias também têm que nos dar as mãos. Doutora, há uma expressão que muita gente diz, eu tenho que fazer essa pergunta, não é? Porque dizem que, por exemplo, Israel vitimiza-se para subjugar os outros povos, por ter tido essa situação da Segunda Guerra Mundial, dos 6 milhões de judeus que morreram. Qual é a perspectiva? Qual é a opinião que tem sobre essa matéria? Vou te responder com um viés linguístico. Eu costumo dizer, a vítima não se vitimiza. O verbo vitimizar-se, pelo menos no brasileiro, muitas vezes ele tem um sentido de exagero, né? Ou de fazer-se passar por uma condição que de fato não é. Então, quando eu falo de uma vítima de trauma no Holocausto, ou quando eu falo de uma vítima de trauma em qualquer situação, porque todos nós passamos, infelizmente, ao longo da vida, por traumas de diversas naturezas. E quando você passa por um trauma em que você é aviltado e você vai contar o que você passou, e alguém não te dá ouvidos, e alguém não acredita em você, e alguém acha que você está exagerando, que você está se vitimizando, como é que você se sente? Você se sente ressentido, você se sente magoado, você não se sente reconhecido na tua vivência. E, fatalmente, você vai olhar essa pessoa com outros olhos, mesmo que fosse um amigo seu, até então. Portanto,
não vejo Israel se vitimizando, mas vejo pessoas que talvez não tenham um olhar aprazível para com Israel fazendo essa falsa acusação. Por isso que eu digo, a vítima, quando é vítima, ela não se vitimiza. Estamos quase a terminar essa nossa entrevista. Uma das questões que eu gostaria, o que é que os angolanos, as pessoas que vão às suas palestras, podem aprender? Olha, eu estou aqui em Angola pela primeira vez e agora me emociono. É a primeira vez que em Angola? Okay. É a primeira vez. E desde que eu cheguei eu tenho conversado assim. Mas eu ouvia falar de Angola. Claro, okay. Imagina! Nosso país de língua portuguesa, e músicas, e culturas, e culinárias, e enfim. Mas o que eu quero te contar é que desde que eu cheguei, desde o avião até chegar aqui no nosso memorial, estava eu a comentar das minhas palestras com várias pessoas aqui de Angola e recebi interesse, recebi abertura, recebi olhos emocionados em querer saber mais sobre esse tema, sobre o Holocausto. E é disso que a gente precisa. Então eu só tenho gratidão aqui por essa receptividade e pelo interesse das pessoas que eu gostaria ainda mais de conhecer. Já comeu funge? Perdão? Já comeu funge? Ainda não. Tem que comer um bom funge, né? E qual é o cantor que já ouviu, assim, que lhe vem à memória? Aqui de Angola? Agora você me pegou. Essa eu vou ficar te devendo, mas com certeza eu te digo. Tem uma música que fala sobre Angola, que ficou muito conhecida lá por Chico Buarque, né? Morena de Angola. Então, e também a capoeira. Porque e com Clara Nunes. Clara Nunes, maravilhosa, maravilhosa, saudosa Clara Nunes. E a capoeira de Angola, né? Que meu filho, desde criança, começou a praticar. Doutora, nós agradecemos muito esta nossa conversa. Obrigada, um prazer, igualmente. Por toda esta sua simpatia e esperamos que, de facto, essa entrevista seja das mais vistas. Muito obrigada, agradeço o carinho. Muito obrigado. Caros telespectadores, muito obrigado por nos terem acompanhado. Foi então esta nossa especial entrevista, primeiro com o embaixador de Israel em Angola, o doutor Leo, deixa-me ver aqui na minha cábula, Leo Vinovetsky, e agora com a doutora Sofia Débora Levi. Até a próxima edição. Saudações.